Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, a partir do verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu farei a leitura aqui, peço aos irmãos que me acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhas o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu peço ao nosso querido irmão Roberto que nos dirija a Deus em oração, pedindo a Ele que nos abençoe na exposição da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, por este momento, Senhor. Sim, Pai. Está ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo o que Tu tens a dizer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda temos essa liberdade. Sim, Deus. Senhor, nesta noite, Senhor, que o mensageiro possa trazer aquilo, Senhor, que toque aos nossos corações, Senhor. Amém. Que a Sua palavra possa transformar, Senhor, mentes, que possamos sair daqui diferente, ó Deus. Sim, que conhecemos, Senhor, a Cristo, a Deus como nosso único e verdadeiro Salvador. Sim, Amém. Que a Sua palavra, Senhor, penetre, Senhor, e que nós possamos, Senhor, cada dia, Senhor, seguir o Seu alvo, Cristo Jesus. Sim. Mediante a Sua palavra, Senhor. Até, ilumine a mente do nosso mensageiro, Deus. Sim, que ele possa transmitir de forma clara, Senhor, precisa e concisa, que nós possamos entender aquilo que Ele tem a nos dizer, Senhor. Sim, Pai. Ser como pregador, Senhor, somos gratos mais uma vez, assim, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. A cidade de Filipos, meus irmãos, ela recebeu esse nome de Filipe II da Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande. E Filipe II, ele estabeleceu uma colônia na cidade de Filipos, ele colocou esse nome na cidade, ele estabeleceu uma colônia grega ali, mas na época de Paulo, na época do apóstolo Paulo, a cidade era uma colônia de romanos, era uma colônia romana, e na cidade os habitantes dali eram soldados romanos aposentados. Então, os habitantes de Filipos eram pessoas que usufruíam dos privilégios da cidadania romana. Eles usufruíam dos privilégios da cidadania romana. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele estava em Troade, ele recebeu uma visão, ou melhor, um sonho nesta cidade, e ele viu neste sonho que um homem pedia por ajuda. O homem dizia assim: passa para cá e nos ajude. E Paulo entendeu o sonho e foi para Macedônia, diretamente para a cidade de Filipos. E ali os irmãos conhecem a minha história, que Paulo ele encontrou um lugar de oração e ali ele
orou e expôs a palavra a algumas mulheres que estavam presentes, e uma delas era Lídia. Lídia era a vendedora de púrpura da cidade, e ela recebeu de Deus a graça. Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo expunha, a exposição do evangelho que o apóstolo fez ali. E ela, juntamente com a sua casa, toda a sua casa, foram batizados. E depois de um período ali na cidade, Paulo expulsou um demônio de uma mulher que já estava perturbando Paulo e aqueles que com ele estavam já há muitos dias. Era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E depois que Paulo expulsou o demônio da mulher, os senhores dela, ela era uma escrava, e os senhores dela não gostaram, né, porque mexeu no bolso deles. Então eles agarraram Paulo e Silas e levaram os dois até a praça da cidade. E ali eles acusaram os dois de estarem perturbando os habitantes de Filipos, de estarem perturbando a cidade. Eles acusaram Paulo e Silas diante das autoridades. E Paulo e Silas foram levados para a prisão. Eles foram açoitados antes, depois foram presos. E a história que nós conhecemos, o relato da Escritura, de que eles foram libertados depois por um milagre. Houve um terremoto que abriu a prisão e ali também o carcereiro da prisão foi salvo, graças a Deus. Deus salvou o carcereiro da prisão, que guardava Paulo, Silas e os outros presos que ali estavam. E assim foi formada a igreja em Filipos. Fiz um resumo aqui, um breve resumo. É interessante que o propósito de Paulo nessa carta era agradecer os filipenses, a igreja dos filipenses, por causa dos atos de misericórdia, das ofertas que os filipenses enviaram para Paulo. Eles ajudaram Paulo quando ele saiu da Macedônia. E não foi só uma vez, eles ajudaram mais de uma vez o apóstolo, enviando ofertas para ele. E um dos propósitos dessa carta é agradecer por isso. E também Paulo queria chamar os filipenses à unidade cristã. E é muito interessante nós percebermos o amor ou a profunda afeição que Paulo tinha por essa igreja. A gente vê isso no capítulo 1, né, da carta. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas se vocês lerem depois em casa o capítulo 1 da carta, vocês vão ver que ele vai mostrar o seu profundo amor, a profunda afeição que ele tinha pelos filipenses. E apesar de estar preso, Paulo se volta diversas vezes na carta ao assunto, ao tema da alegria. Ele estava preso, mas ele constantemente volta ao assunto da alegria. Tanto é que essa carta é conhecida como Carta da Alegria. A carta dos Filipenses, aos Filipenses, é conhecida como Carta da Alegria. E parece que havia uma certa medida de falta de união nessa igreja. E por isso que o apóstolo Paulo, ele convoca os filipenses à unidade cristã. Ele começou falando isso no verso 27 do capítulo 1, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, percebe-se aí que ele está convocando a igreja à unidade cristã. E ele volta a esse assunto agora no capítulo 2 da carta. E é disso que eu vou falar aqui. A unidade na igreja. Como alcançá-la? E nós vemos, primeiramente, no verso 1, que Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Aqui, Paulo não está colocando em dúvida se existia essas coisas, essas qualidades. Tem uma preposição aqui que pode ser interpretada como já que, e fica melhor assim, ele está afirmando, já que existe alguma exortação em Cristo, alguma medida de exortação em Cristo,
né, já que existe alguma medida de consolação de amor, e por aí vai. Então, ele está afirmando aqui. Existiam essas qualidades na igreja dos Filipenses. E é interessante que a primeira qualidade, são 4, né, mas a primeira qualidade que ele traz aqui é a exortação em Cristo, ou pode ser entendido também como encorajamento em Cristo, ou conforto em Cristo, porque quando eu exorto, eu encorajo, e quando eu encorajo, eu conforto. Então, as 3 palavras são possíveis aqui, mas a ideia é a mesma ideia, Então, essa exortação em Cristo, ela faz muito sentido à luz do que Paulo fala no capítulo 1, no verso 27, que nós acabamos de ler, que ele acabou de falar ali sobre os adversários da igreja. Existiam adversários na igreja de Filipos que batalhavam contra a igreja. Então, faz todo sentido entender essa exortação ou esse encorajamento aqui, por causa desses adversários. Então, a igreja, existia esse encorajamento na igreja, existia esse conforto por causa dos adversários, existia essa medida de encorajamento. E Paulo também traz aqui outra qualidade, que é a consolação de amor. E é consequência. Se eu encorajo em Cristo, eu estou consolando em amor. Quando eu encorajo em Cristo, eu estou confortando, consolando amorosamente o meu irmão, que está passando por necessidade, que está passando por um momento de tribulação, como era no caso da igreja dos Filipenses. E não havia só adversários que atacavam adversários externos, né, mas haviam adversários internos também. No capítulo 3, Paulo fala para que a igreja tomasse cuidado com os da circuncisão, né, que entravam na igreja para pregar e estabelecer o judaísmo na igreja. Então ele fala, cuidado com os da circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que temos o Espírito Santo de Deus, é que somos a circuncisão, que somos o povo da aliança. Então, duas dessas qualidades existiam na igreja, mas há também uma outra qualidade, sem a qual a igreja não é igreja. Sem a comunhão do Espírito, que é a terceira qualidade, igreja não tem como ser igreja. Aqui não é qualquer comunhão que o apóstolo está falando. Existem comunhões de diversos tipos. Porque comunhão é quando eu tenho algo em comum com alguém que me leva a ter um relacionamento com essa pessoa. E essa comunhão aqui não é qualquer comunhão. É a comunhão do Espírito, a comunhão produzida pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos introduz à igreja. É o Espírito de Deus que nos batiza no corpo de Cristo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 12. Em um só Espírito todos nós fomos batizados. No corpo, em um só corpo, todos nós fomos batizados, no corpo de Cristo. Então nós somos unidos ao cabeça da igreja, ao cabeça do corpo, e somos unidos ao corpo. Cada crente é membro do corpo de Cristo. Ele faz parte do todo. Então, isso vem pelo Espírito Santo de Deus. Ele que produz essa união, ele que produz essa comunhão em Cristo Jesus. E ele é que também preserva essa comunhão. Então, não é qualquer comunhão que o apóstolo está falando aqui, é a comunhão do Espírito Santo de Deus. E a última qualidade, são os entranhados afetos e misericórdias. Essa palavra parece estranha a nós, que não vivemos no século I. Entranhados afetos de misericórdia. O que é isso? Porque naquela época se achava que o sentimento vinha das entranhas, que era considerada a parte mais profunda do ser da pessoa. Então, se você quiser um dia falar para o teu marido, né, eu te amo com as minhas entranhas, pode ir em frente que agora ele vai entender. Agora ele vai entender o que significa. Então, existiam essas 4 qualidades na igreja. A exortação em Cristo, ou o encorajamento em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias.
As misericórdias aqui são vistas lá no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo agradece pelas ofertas. Então, afeto e ação. Afeto, sentimento e atitude. Os atos de misericórdia. Os atos de caridade. E Paulo, ele ficava alegre com isso. Paulo, ele estava alegre porque existiam essas coisas na igreja dos filipenses. Mas a alegria dele podia ser aumentada. É o que ele fala no verso 2, completai a minha alegria. A medida dessa alegria podia ser completada. É como se um pastor que fundou uma igreja, depois de muito tempo ele ouvisse que a igreja que ele fundou ainda está andando no caminho correto. Tem as qualidades de uma verdadeira igreja. Ele vai ficar alegre. Então, da mesma maneira, Paulo fica alegre aqui. Só que ele fala, eu já estou alegre, só que essa alegria que eu tenho pode ser completada, pode ser aumentada. E essa alegria é aumentada se os filipenses buscarem a unidade cristã. Porque, como eu falei, essas 4 qualidades existiam em certa medida. Então, alguma coisa a mais deveria ser buscada. Provavelmente existiam irmãos na igreja que estavam, alguns irmãos estavam fazendo o que ele faz aqui, o que ele diz aqui no verso 3, que é partidarismo, né? Fazendo as coisas por partidarismo ou vanglória. A gente sabe lá sobre o caso das 2 irmãs, Evódia e Sintique, que tinha alguma desavença entre elas. Então, Paulo, ele vai falar depois, pedindo a elas que pensem concordemente no Senhor, mas aqui ele já antecipa essa ideia da unidade cristã. Então, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, as expressões usadas aqui, elas parecem significar a mesma coisa, não tem muita diferença, não. Tanto é que o apóstolo usa a palavra pensamento 2 vezes. Ele fala no começo, de modo que penseis a mesma coisa, e no final, tendo o mesmo sentimento. A palavra no grego é a mesma. As 2 palavras significam pensamento. Então, essas expressões significam a mesma coisa. A ideia de buscar a unidade. Tanto é que sejais unidos de alma aí é uma explicação do que significa ter o mesmo amor. Ter o mesmo amor é ser unido no Espírito. A igreja deveria ser unida em um só Espírito. Tá? Então, esse deve ser um intuito da igreja. Toda a igreja deve buscar a unidade. E como alcançamos, então, a unidade cristã? O apóstolo diz aí, nos versos 3 e 4, que é pela disposição humilde. A unidade cristã é alcançada pela disposição humilde. E eu peço aos irmãos para que leiam, por favor, o verso 3. Então, leiamos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Então, como eu mostro uma disposição humilde? Uma disposição humilde é mostrada quando deixamos de agir com ambição e olhamos para os outros como superiores a nós mesmos. É assim que nós mostramos uma disposição humilde, é assim que mostramos humildade. Porque o espírito de discórdia e vanglória é contrário, é inimigo à comunhão e é um empecilho à unidade. Não tem como alcançarmos a unidade cristã sem que tenhamos um espírito de de humildade, um espírito de humildade. Não tem como alcançarmos a humildade cristã sem que tenhamos um espírito humilde. Porque o orgulho, a ambição, se coloca acima das outras pessoas. Ela não pensa no próximo.
ela só pensa em si mesma e vai pensar como se fosse superior ao seu próximo. Tá? Então é um empecilho isso. Então não façam as coisas por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E, meus irmãos, isso não quer dizer que em todas as ocasiões, em todo o tempo, em todas as ocasiões, eu tenha que achar o meu próximo mais sábio que eu ou mais capaz. Às vezes Deus nos coloca em certas funções na igreja, a gente já tem bastante experiência ali, e talvez um irmão chegue ali para nos ajudar, que ele não seja tão sábio naquilo, não seja tão capaz ainda. Então, não quer dizer que você tem que achar ele mais capaz, entregar tudo na mão dele, né? Ou achar que ele é mais sábio. Mas se você for mais sábio que o teu irmão e mais capaz, faça as coisas com humildade. Faça as coisas para servir o teu irmão. É assim que nós mostramos uma disposição humilde. Não nos buscando a vanglória, buscando aparecer aonde Deus nos colocou. Então, nada façais por partidarismo ou egoísta ambição. Partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E agir com humildade também é considerar o meu irmão, ou melhor, buscar o interesse do meu irmão, é buscar agradá-lo. E nós vemos isso no verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o apóstolo nos chama aqui a ter o pensamento, no pensamento e no falar, não só aquilo que é do nosso interesse. Não devemos buscar agradar a nós mesmos, mas o próximo. E ele fala isso lá no capítulo 12 de Romanos 12, 10. Ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, devo preferir a honra do meu irmão antes da minha. A pessoa humilde não fica buscando a própria honra, falando de si mesma, se exaltando, mas ela busca honrar os outros. E nós vimos aqui que a unidade da igreja é alcançada pela disposição humilde. Mas essa disposição humilde, ela tem um padrão, tem um modelo de disposição humilde. E esse modelo, esse padrão é Cristo. Então, a unidade da igreja é alcançada pela disposição humilde, cujo modelo, cujo exemplo é Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo fala nos versos 5 ao 11, agora. É a segunda parte. E ele diz aí: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele nos convoca agora a termos o mesmo sentimento, ou a mesma disposição mental que houve no próprio Jesus Cristo, no próprio Senhor Jesus. E qual foi essa disposição? Foi a disposição humilde, como nós falamos antes. E é interessante que esse texto aqui, ele vai falar sobre várias coisas sobre Cristo, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Ele fala aqui de Cristo no seu estado, dos estados de Cristo, que é o estado de glória, de exaltação. Vai falar também do estado de humilhação de Cristo, vai falar da obra de Cristo, vai falar da encarnação. Então,
nós temos vários elementos aqui referentes a Cristo no texto. E é interessante que esse texto pode ser representado pela letra V, porque é como se fosse um estado, Cristo decaísse, né? Representado por um estado decadente. Cristo, ele está no estado de glória e ele desce, se tornando servo. Depois ele passa pela morte de cruz. Então, está vendo a ideia de descida? Cristo está no estado de glória, ele se torna servo, desce e se torna servo, e depois ele desce para a cruz, e depois ele volta para o estado de glória. É como se fosse um V, né? É interessante isso, a ideia de decadente e ascendente, tá? Então, é interessante que esse texto aqui, Paulo fala que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra aqui, usurpação, pode não trazer a ideia, ou pode dar um entendimento meio complicado, porque usurpar a gente entende como normalmente a pessoa tomar para ela aquilo que não é dela, tá? É um sentido bem comum da palavra. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que Cristo, ele existindo, estando como Deus, ele não se apegou a isso. Ele estava numa posição divina, ele estava em forma de Deus, era igual a Deus, mas ele não se apegou a isso. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E esse texto aqui é uma das mais claras afirmações das Escrituras sobre a divindade de Cristo. Alguém que está em forma de Deus e é igual a Deus, é Deus. É um dos textos mais claros da Bíblia que fala sobre a divindade do Senhor Jesus. Então, Cristo, ele é igual a Deus em atributos, ele é igual a Deus nas suas perfeições, ele é igual a Deus o Pai na sua natureza, ele é igual a Deus o Pai na sua totalidade. Mas a diferença é que ele é uma outra pessoa, ele é o Deus Filho. Ele é o Deus Filho, mas em atributos, em perfeições, ele é totalmente igual a Deus. Cristo não é um deusinho, um Deus menor. Tem algumas seitas aí que dizem isso, que Cristo ele é um Deus com D minúsculo. Ele não é um deusinho, ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, como o Pai. Como o Pai, também como Deus, o Espírito Santo. Cristo também não é só um profeta, um grande profeta, um grande mestre. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais. Ele é o Deus eterno, o Deus supremo. Mas o texto diz que essa mesma pessoa que estava em forma de Deus se esvaziou. E o que é esse esvaziamento? Aqui nós entramos em um campo da teologia que tem tido discussões por aí, que é a doutrina do esvaziamento de Cristo, que nós chamamos também de doutrina quenótica. Dá vontade até de virar para o nosso irmão que está do lado e falar doutrina quenótica, né? Um nome muito bonito, doutrina quenótica. Então, é a doutrina do esvaziamento de Cristo. E o sentido da expressão se esvaziou a si mesmo é explicado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele diz aí, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, meus irmãos, se esvaziar aqui é tomar a forma de servo. Ele não deixou de ser Deus. O esvaziamento não é deixar de ser Deus, né? E também não é deixar alguns dos seus atributos ou algumas das suas qualidades, reter um pouquinho da minha divindade e da sua divindade e deixar um pouquinho na glória. Não é isso.
Quando Cristo se encarnou, ele continuou sendo plenamente Deus, ao mesmo tempo que era plenamente homem. Então, o esvaziar aqui é se tornar servo. E olha, é interessante que Paulo faz um paralelo aqui no texto muito interessante. Eu peço aos irmãos que prestem atenção na Bíblia de vocês. Olha aí a expressão forma de Deus. Está em contraste com forma de servo. Está vendo? Forma de Deus, forma de servo. E Paulo também faz um contraste em igual a Deus e semelhança de homens. Forma de Deus, forma de servo, igual a Deus, semelhança de homens. Então, estar em forma de Deus e ser igual a Deus significa a posição de Cristo antes da sua encarnação, que era a posição de alguém que deveria ser servido, a posição de alguém que deveria receber a glória dos homens, o serviço das suas criaturas. Essa ideia de forma de Deus e igual a Deus, alguém que deveria ser servido. E forma de servo, em semelhança de homens, significa a posição de Cristo depois da sua encarnação, que era a posição de alguém que deveria servir. Ele sai da posição de receber o serviço, de ser servido, para a posição de alguém que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa é a ideia. Cristo, ele deixou sua posição de ser servido para servir. Ao mesmo tempo, ele continuou sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui com isso é a disposição que houve no próprio Cristo. A tônica do texto aqui, a ênfase no texto não é no que Cristo fez que é singular, mas no que ele fez que é imitável. Tá? Existem, meus irmãos, coisas que Cristo fez e coisas na pessoa de Cristo que nós não temos como imitar. Existem coisas na pessoa e na obra de Cristo que são singulares dele. Por exemplo, sua obra redentora. Nós não podemos obedecer a Deus perfeitamente. Nós não podemos cumprir a lei perfeitamente. Nós não podemos satisfazer a justiça divina. Nós não podemos, não poderíamos e nem podemos oferecer a Deus um sacrifício que aplacasse a sua ira. Mas Cristo fez isso. Isso é singular de Cristo. Singular da sua pessoa. Singular também dele é o fato dele ser Deus eterno, imutável, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onibenevolente e ao mesmo tempo ser homem, uma criatura finita, alguém finito, alguém que passou por necessidades, que precisava do próximo. Lembra que Cristo precisava lá das mulheres que ajudavam ele no seu ministério? E ao mesmo tempo ele era Deus. É uma coisa que é difícil de nós compreendermos, mas é uma verdade bíblica, é um fato. Então, isso é singular na pessoa de Cristo. Agora, tem o aspecto também de que Cristo é um exemplo, de que ele foi um exemplo para nós, um modelo. Então, a gente não pode deixar passar isso. Às vezes a gente esquece de que Cristo foi um exemplo. A gente não pode deixar passar isso. E essa é a ênfase que Paulo quer dar aqui. Essa é a tônica do texto. Aquilo que Cristo fez que é imitável, que nós devemos olhar e imitar também. Cristo se rebaixou e nós devemos nos rebaixar. Cristo se humilhou, nós devemos nos humilhar. Esse é o sentido. E o texto continua, Paulo fala que ele foi reconhecido em figura humana. A ideia de que ele foi encontrado como homem. E as pessoas reconheceram isso. É interessante que a Bíblia fala que Cristo, ele
teve um nascimento natural, tá? O nascimento de Cristo foi natural. A sua concepção foi sobrenatural. Lembre-se disso. Concepção sobrenatural, mas o nascimento dele foi natural. Maria teve ele depois dos meses lá de parto, 9 meses. Ele teve um nascimento natural. Só a sua concepção, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi sobrenatural, mas ele nasceu como eu e você nascemos. Ele tinha irmãos e irmãs, ele cresceu, ele teve uma profissão, ele passou por necessidade, por dificuldade, teve fome, teve sede, teve sono e morreu. Ainda que tenha sido uma morte voluntária, ele se entregou voluntariamente, mas ele passou pela morte. Aquilo que todo homem está destinado, é o caminho de todos os mortais, como a Bíblia diz. Então, essas coisas mostram claramente que Cristo é homem. Ele foi encontrado e reconhecido em figura, ou em imagem de homem, em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai em tudo, até ao ponto de entregar a sua vida à pior das mortes, a vergonhosa morte de cruz. Quem morria, como os irmãos bem sabem, a morte de cruz, quem morria no madeiro era maldito de Deus. E Cristo, ele obedeceu até o ponto de morrer essa morte, de sofrer essa morte. E Paulo continua dizendo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Cristo foi exaltado superlativamente, como ninguém foi exaltado depois da sua obediência. Isso deve nos lembrar que nós também seremos. Os crentes passam a vida aqui com dificuldades, com lutas, mas depois haverá exaltação. Nós servimos aqui, depois Deus nos recompensará pela sua graça que opera em nós até para que nós obedeçamos a Ele. E foi o que houve com Cristo. Ele, depois do seu período de servo, Cristo não está mais humilhado, ele não está mais nessa posição, tá? Ele voltou agora ao seu estado de glória, ao estado que ele estava antes da encarnação. Ele estava no estado de alguém que deveria ser servido, no estado de glória, se humilhou, se tornou servo e agora, depois da sua obediência, ele volta a esse estado. Deus o exaltou sobremaneira, é a ideia de que ninguém é exaltado como ele. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Aqui, nome não deve ser entendido como se fosse um termo específico, mas é a ideia de status. Cristo recebeu um nome, um status de glória. Ele voltou à sua posição, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é interessante, do versos 10 ao 11, porque Paulo está citando aqui Isaías 45, 23. Eu vou ler aqui para os irmãos, Isaías 45, verso 23, que diz assim, Isaías 45, 23 diz assim, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. É uma citação indireta desse texto. E quem disse isso em Isaías foi o próprio Deus eterno. E isso mostra que Cristo é esse Deus. Porque diante dele se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. As criaturas celestiais, os homens,
Aqueles que habitam na terra e até os mortos, aqueles que estão debaixo da terra, se dobrarão diante de Cristo um dia e confessarão que Ele é esse Deus eterno, esse Deus supremo. Reconhecerão, até aqueles que o negaram aqui. Todo ser humano vai reconhecer que Cristo é Senhor um dia. Quer eles tenham reconhecido aqui ou não. Quem não reconheceu aqui vai reconhecer no dia do juízo. Deus, Ele trará diante dele mesmo todos os mortais, todos os homens que pisaram nessa terra. Ele os ressuscitará, aqueles que estiverem mortos, e Ele colocará diante de si mesmo essas pessoas. E aqueles que não reconheceram Cristo, enquanto pisaram nessa terra, eles reconhecerão. A força, mas reconhecerão. Não é voluntariamente, mas terão de reconhecer. Naquele dia, a glória de Deus, a glória da sua santidade, da sua justiça, a sua onipotência prostrará esses homens de joelhos. Eles terão que se ajoelhar diante de Cristo. Para a glória de Deus Pai. E nós vemos aqui, meus queridos, que quando Cristo é glorificado, o Pai também é. E a gente vê essa verdade em outros lugares das Escrituras. Cristo diz que quem odeia Ele, odeia o Pai. É tão íntima a relação que existe entre o Pai e o Filho, que quem odeia o Filho, odeia o Pai. E quem crê no Filho, crê no Pai. E assim também, quando Cristo é glorificado, o Pai é glorificado. E é o que vai acontecer nesse dia. Cristo será exaltado pelos homens, será glorificado pelos homens, todos reconhecerão que Ele é Senhor e Deus, o Pai, será glorificado nisso. E quais lições nós podemos tirar desse texto? Nós vimos aqui que Paulo está falando da unidade da igreja. E como alcançamos a unidade da igreja? É pela disposição humilde, cujo exemplo é Cristo. Então, como eu considero os outros superiores a mim mesmo? Como eu busco o interesse dos outros ao invés do meu? Nós temos um exemplo disso na própria Escritura. Nós devemos lembrar que a Escritura, a Bíblia, é uma fonte de doutrina, mas nós também conseguimos tirar exemplos práticos dela. Nós tiramos aplicações práticas da própria Escritura através dos eventos que aconteceram. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, nos deixa o mandamento de que se a nossa liberdade cristã, se na nossa liberdade cristã fazemos certas coisas que entristecem o nosso irmão, porque o irmão vendo aquilo considera pecado e o escandaliza, então nós devemos abandonar tal prática, para promover a edificação, a comunhão e a união. E eu lerei aqui Romanos 14, a partir do verso 14, diz assim: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Verso 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E ele diz no verso 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se escandalizar, ou se ofender, ou se enfraquecer, melhor dizendo. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E o verso 15, o capítulo 15, verso 1 ao 3 diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Está vendo a ideia de disposição humilde, de considerar o outro superior a si mesmo? É buscar agradar o outro ao invés de si mesmo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação,
porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, se faço certas coisas que entristecem e escandalizam meu irmão, ainda que não seja pecado, como Paulo citou aqui, comer carne e beber vinho não é pecado, mas se escandaliza, eu devo deixar essas coisas, devo abandonar essas coisas, pelo menos em público, abrindo mão de agradar a mim mesmo, de buscar o meu próprio interesse para agradar o meu irmão e buscar o interesse dele. Assim estarei considerando o outro superior a mim mesmo. Isso não é fácil, meus irmãos. Não é fácil eu abrir mão da minha própria vontade para agradar o outro, porque isso requer autonegação. E nosso coração é orgulhoso. A gente quer fazer aquilo que agrada a gente. A gente quer buscar a nossa vontade. Mas o texto bíblico requer de nós, Deus requer de nós que sejamos humildes e consideremos os outros superiores a ponto de negar a nós mesmos e agradar o nosso irmão. Isso não é fácil, mas é necessário para promovermos a comunhão e a unidade cristã. E uma segunda lição é: abandone o orgulho, a soberba, a ambição egoísta, a vanglória, para a glória de Deus e bem do seu povo. Isso promoverá a unidade do povo de Deus. Tudo o que põe em risco a paz, a harmonia e a unidade da igreja deve ser arrancado de nosso coração. E devemos orar como Davi. Davi, no Salmo 19, verso 13, ele diz o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E por fim, eu termino aqui. Cristo, ele foi e será sempre o maior exemplo que nós podemos ter para qualquer atitude, e principalmente para o que nós estamos tratando aqui, que é a atitude da disposição humilde. Por isso que Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo. Então, olha o que Cristo diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi isso que Cristo fez por mim e por ti. Ele se rebaixou, se humilhou. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza ele nos tornasse ricos, ricos na graça, no reino, na herança do reino da luz. Ninguém sofreu tanto como Cristo. Ele sofreu a morte mais humilhante que existe, a morte de cruz, que era, como nós falamos aqui já, uma morte vergonhosa. Era a pior sentença na época. Era a sentença que era dada para os criminosos. Ele recebeu a sentença de um criminoso. Aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito de Deus, e Cristo, que estava no lugar mais elevado possível, desceu ao lugar mais humilhante, que foi a morte de cruz. É por isso que Paulo faz questão de destacar o tipo de morte que Cristo sofreu aqui no texto. Então, na sua posição de servo, ele teve que passar por todas essas coisas. E se Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, se rebaixou, devemos nós fazer o mesmo. Se Cristo, o Filho de Deus, estou falando do próprio Deus, se ele se rebaixou, quem nós pensamos que somos? Para provocarmos partidarismo, a vanglória, a falta de união na igreja, a discórdia, por causa da nossa resistência em nos humilharmos
em termos uma disposição humilde, por causa da nossa resistência para nos rebaixarmos. Se Cristo se humilhou, nós devemos fazer isso também. Se Cristo se rebaixou, devemos fazer o mesmo para promover a unidade da igreja por meio da humildade, pois Ele, Cristo, nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Amém. A mighty fortress is our God.